Durante sessão do plenário da Câmara dos Deputados, convocada durante a madrugada para atender aos interesses do governo Lula, o deputado federal Marcel Van Hatten fez um duro protesto contra a subserviência do presidente da Câmara, Arthur Lira, e contra a maneira como Lira trata os deputados federais eleitos pelo povo apenas para mostrar sua obediência. O deputado relatou que apenas recebeu a notificação oficial sobre a obrigatoriedade de comparecimento presencial apenas depois de já ter chegado a Brasília pela manhã. Ele disse: "Isso é um desrespeito com os parlamentares, é um desrespeito com o Congresso Nacional e é um desrespeito com um pagador de impostos. Vejam quanto está sendo gasto hoje em passagem emitida de última hora e em voos que nem sequer têm lugar, pois muitos parlamentares estão vindo em voos de conexão, desmarcando compromissos, muitos deles sérios, nas bases, inclusive para tratar de reforma tributária, para virem a Brasília a atender aos caprichos de Sua Alteza, deputado Arthur Lira, e da mesa diretora, que de última hora fazem, sinceramente vou usar essa palavra de novo, uma palhaçada com os deputados." Marcel Van Hatten lembrou que, ao concorrer à presidência da Câmara, Arthur Lira prometeu previsibilidade e não cumpriu sua palavra após ser eleito. Ele disse: "Não se faz isso com deputados federais. Os deputados federais merecem respeito. A população brasileira que paga impostos merece respeito." O deputado lembrou que o dinheiro dos contribuintes foi utilizado para comprar passagem, para estar aqui em Brasília, para atender aos caprichos de uma reforma que ninguém sabe exatamente como vai ser. Van Hatten explicou: "Ninguém sabe exatamente como vai ser esse texto. Está todo mundo preocupado. Eu sempre fui a favor de uma reforma tributária, a favor da PEC 45 e da inovação do IVA, mas da forma como ela está sendo tratada, isto só aumenta a desconfiança. Por que todas essas mudanças de última hora? Por que votar de afogadilho? Tudo isso é muito ruim, nos traz enorme desconfiança e, pior, é um enorme desrespeito com cada deputado desta casa." Nos últimos anos, de forma crescente, parlamentares vêm sendo não apenas desrespeitados, mas deixados de lado em decisões que são impostas de cima para baixo, de forma absolutamente subserviente a outros poderes, pelos presidentes das duas casas legislativas. Além disso, as leis aprovadas pelo Congresso podem ser anuladas com uma canetada de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, sem que qualquer um dos presidentes esboce a menor reação em defesa das prerrogativas do parlamento brasileiro. Os presidentes também se omitem em relação às defesas das prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo censurados, perseguidos e até presos por crimes de opinião. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros
financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua, quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu viria aqui a essa tribuna para tratar de outro assunto, mas, dada a mudança de planos a que todos os deputados foram submetidos de última hora, com uma decisão da mesa de exigir presença em plenário dos parlamentares hoje, na segunda-feira, quando já estava determinado até ontem à noite que a sessão de hoje seria virtual e a presença poderia se dar pelo aplicativo Infoleg, eu não posso deixar de vir a esta tribuna e expressar a minha indignação. E não é porque eu não queria estar aqui em Brasília na segunda-feira, muito antes pelo contrário. Peguei o voo das 5h20 da manhã, saí de Dois Irmãos, da minha residência, antes das 4 horas da manhã para pegar o voo, porque eu estava programado para estar aqui em Brasília. Agora, dezenas de outros parlamentares, aliás, sou capaz de apostar que centenas dos 513 parlamentares não tinham previsto estar aqui nesse dia e, portanto, se sentem hoje feitos de palhaços, porque ainda ontem à noite não havia nenhuma definição de que a sessão seria presencial hoje. Eu recebi a notícia de uma resolução parcialmente preenchida à mão pelo presidente Arthur Lira com a determinação da sessão presidencial. Eu soube dessa mudança hoje de manhã, após ter pousado em Brasília. A mensagem não veio nem enquanto eu estava voando, não. Veio depois, quando eu já estava a caminho do Congresso. Isso é um desrespeito com os parlamentares, é um desrespeito com o Congresso Nacional e é um desrespeito com o pagador de impostos. Veja quanto está sendo gasto hoje em passagem emitida de última hora, em voos que sequer têm lugar, pois muitos parlamentares estão vindo em voos de conexão, desmarcando compromissos, muitos deles sérios nas bases, inclusive para tratar de reforma tributária, para virem a Brasília atender aos caprichos de Sua Alteza, deputado Arthur Lira e da mesa diretora, que de última hora fazem, sinceramente, vou usar essa palavra de novo, uma palhaçada com os deputados. Eu venho aqui dizer isso porque eu fui candidato à presidência da Câmara neste ano e também há 2 anos, dizendo que era preciso ter mais previsibilidade, mas eu não fui eleito, como foi o deputado Arthur Lira, prometendo previsibilidade e depois não cumpre. Não se faz isso com deputados federais. Os deputados federais merecem respeito. A população brasileira que paga impostos merece respeito. Não é possível, presidente, não é possível que uma sessão que estava prevista para ser virtual, e fala aqui quem é contra a sessão virtual. Eu sou contra até o uso do Infoleg, acho que tinha que estar todo mundo aqui, votando no plenário, cada votação, como era quando eu cheguei aqui em 2019. Mas não é possível que quem estava programado, inclusive com compromissos sérios nas suas bases, de última hora tenha que comprar passagem para estar aqui em Brasília, para atender aos caprichos de uma reforma que ninguém sabe exatamente como... Concluir, deputado, por favor. Eu sei que extrapolei, presidente, desculpa. Mas ninguém sabe exatamente como vai ser esse texto. Está todo mundo preocupado. Eu sempre fui a favor de uma reforma tributária, a favor da PEC 45 e da inovação do IVA. Mas da forma como está sendo tratado, só aumenta a desconfiança. Por que todas essas mudanças de última hora? Por que votar de afogadilho? Tudo isso muito ruim, nos traz enorme desconfiança e, pior, um enorme desrespeito com cada deputado desta casa. Obrigado. Obrigado, nobre deputado.